Relato de uma fisioterapeuta. Me chamo Thalita e sou fisioterapeuta. Trabalho em um hospital há 12 anos e vou contar o que me aconteceu no início de carreira. Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas uma das atribuições do fisioterapeuta no hospital é controlar o respirador de pacientes que respiram por aparelhos, garantindo suporte adequado e auxiliando na retirada. Eu estava de plantão, um dos primeiros em UTI, e fui ajustar o equipamento para que o paciente começasse a respirar sozinho. Ele estava acordado e me olhava atentamente enquanto eu explicava o que eu iria fazer. Quando fui alterar a configuração, o aparelho simplesmente parou de funcionar. Eu fiquei desesperada, pois, como disse, era meu início de carreira. Comecei a rezar, pedi a Nossa Senhora que me ajudasse naquele momento. Não me ocorreu chamar ajuda nem nada e ninguém me viu ali. Além do paciente, claro, pois a configuração da UTI não era das melhores. Para mim, isso durou uma eternidade e imagino que para o paciente também. Eu estava em frente ao aparelho. À minha esquerda estava o paciente, e em questão de segundos, à minha direita apareceu uma moça, toda de branco, o que não me chamou a atenção, pois todos estávamos usando branco ali, com os cabelos soltos, ruivos e bem cacheados. Colocou a mão no equipamento e ele imediatamente voltou a funcionar. Olhei para o paciente que respirava tranquilamente. Seus sinais vitais em momento algum se alteraram, e quando me virei para a direita, a moça não estava mais lá. Terminei de atender meu paciente e fui atrás da moça que me ajudou para agradecê-la. Quando perguntei para a equipe onde estava aquela moça, ninguém sabia de quem eu estava falando, pois não havia pessoa ali com aquela descrição. Um técnico de enfermagem veio falar comigo depois. Ele era um bandista e me disse que aquele paciente era muito iluminado e que tinha muitos guardiões. E naquele dia, um de seus anjos havia nos ajudado. Vou ler agora mais um relato da Thalita. Trabalhei um tempo atrás em um hospital militar. O que vou contar não é necessariamente assustador, mas muito curioso a meu ver. O hospital era antigo, o chão era de granito cinza e as paredes pintadas da mesma cor, bem monótono. Quando você chegava em um andar, à sua frente tinha um posto de enfermagem, num corredor horizontal, e ao término de cada lado desse corredor tinha outros corredores na vertical, como se fosse a letra U. Ao final de cada corredor tinha enormes janelas de vidro. Os andares tinham muitos quartos e cada quarto abrigava mais de um leito. Eram todos bem espaçosos, de modo que, estando perto de um leito, nem sempre víamos o outro. Às vezes tinha colunas e paredes que separavam os leitos. Acredito que para melhorar a privacidade dos ocupantes. De qualquer forma, eram quartos muito arejados, com janelas grandes, e não havia muitos pacientes internados, de modo que o andar ficava com cara de abandonado. As macas eram daquelas antigas de metal com grades. Os utensílios eram todos de metal também, como nos filmes antigos. No fim da tarde, o sol iluminava os andares com aquele brilho alaranjado, e mesmo em dias de calor, curiosamente, alguns andares eram muito gelados, enquanto que outros eram mais abafados. O andar da cardiologia e de pacientes terminais eram os mais frios. Vejo muitos relatos em que o frio está relacionado com espíritos, e ali não era diferente. Mas era um lugar muito gostoso de trabalhar. Eu me sentia muito bem lá. Certa vez eu estava caminhando com um paciente no corredor e vi um senhor vindo ao nosso encontro. Tinha baixa estatura, bigode e usava uma boina. Ele passou por nós e eu senti um arrepio, um frio intenso. Então eu percebi que ele não era deste mundo. Meu paciente deu uma risadinha e me disse: Não precisa ficar com medo, eu também vi. Tem muitos aqui, mas todos do bem. Outra vez eu estava sozinha no corredor e vi um senhor que aparentava ser bem velhinho, entrando em uma área desativada. Eu fui atrás dele, preocupada. Entrei em um dos quartos, o maior deles, e não o encontrei. Entrei nos demais e nada. Então eu percebi que novamente havia visto um dos pacientes do além. Outra vez eu estava na pediatria, em frente à brinquedoteca, e vi uma menina pequena com Maria Chiquinha e de cabelos loiros sair correndo de lá, dando uma risada travessa. Eu fui atrás dela, já chamando a atenção. Ei, não corra aqui! E quando virei o corredor, ela havia desaparecido.
Eu perguntei para a enfermeira se tinha alguma criança correndo ali, vindo da brinquedoteca, e ela disse que não, e que inclusive a brinquedoteca estava fechada para manutenção, e eu nem havia percebido. Quando fiquei de acompanhante de uma tia nesse hospital e precisava acordar cedo para falar com o médico que passava às 5 da manhã, uma moça veio até mim e disse: "Acorda." E segundos depois, o médico entrou no quarto. E ele costumava passar nesse horário e não falava com ninguém. Nesse dia, meu anjo me ajudou. Durante toda a carreira, até nos dias de hoje, às vezes eu escuto um choro. E ao procurar de onde vem, eu nunca encontro. Às vezes eu estou sozinha, escuto alguém dizendo algo muito baixinho. Às vezes os pacientes reclamam que alguém entrou no quarto, sendo que ninguém entrou. As campainhas de leitos onde os pacientes foram a óbito acendem sem que ninguém tenha dado comando. Eu tenho vontade de visitar a sala de comando para ver se as câmeras de segurança captam alguma coisa, pois há alguma coisa nesse hospital. Eu recebi esses relatos no Telegram enviados pela Thalita. Muito obrigada, Thalita, por mais essa colaboração. Férias no sítio. Meu tio possui uma chácara próxima à Serra de São Vicente, em Cuiabá. Todas as minhas férias eu ia para lá, ficava uns 15 dias e depois eu voltava para a capital. Eu devia ter uns 6 anos quando esse fato aconteceu. Em uma dessas férias, eu fui para lá com a minha avó e eu sempre tive medo de dormir sozinha e de ficar no escuro. Então eu dormia com a minha avó na mesma cama. Era uma cama de solteiro. Certo dia, a minha avó pegou no sono. Ela estava virada para a cabeceira da cama e eu virada para os pés, em direção à porta. O meu primo tinha mania de brincar comigo, puxando meu cabelo ou me cutucando. Em uma dessas noites, alguém puxou meu cabelo. Eu acordei assustada. Aí comecei a ouvir conversas, risadas e barulhos de xícaras e talheres, como se pessoas estivessem tomando café da manhã, e de repente tudo cessou. Logo após, começaram a rezar o terço. Eu me levantei. A princípio, pensei que os meus tios tinham acordado, porém, não havia absolutamente ninguém. Todos continuavam dormindo. Recebi esse relato da Thaís, de Cuiabá. Cemitério clandestino. Esse relato foi bastante difícil de contar, pois mudou minha forma de ver o mundo, e não foi para melhor. Depois do que vi, evito a todo custo lugares ermos, e quando fico sozinho, sempre estou em alerta. Tenho medo até das sombras. Trabalho como representante comercial, e isso me leva a muitos lugares aqui do Nordeste. Nestas minhas andanças, precisei passar 3 meses em um município chamado Eusébio, no Ceará. Como o período era meio longo, resolvi alugar uma casa para economizar. Como o município está expandindo e tem muita gente rica se mudando para lá, a oferta de casas com valor razoável não era muito boa. Fiquei com o que me apareceu. Precisei ficar em uma casa quase isolada. Quase porque tinha um vizinho a 100 metros e o outro mais próximo era quase 1 quilômetro. A casa era enorme e ficava em um condomínio recém-inaugurado, todo murado na área comum. O dono me disse que comprou para investir. Descobri depois que não era bem isso, pois ele havia se mudado de lá há 6 meses, depois de uma estadia de apenas 1 mês. Logo, vocês saberão por quê. A casa tinha as costas para uma mata que era separada do condomínio por um muro alto. Soube depois que, mais adiante, após o muro, passa uma estradinha nessa mata, e essa estradinha acabou sendo usada por criminosos para execuções, até a polícia descobrir um cemitério clandestino ali perto e passar a policiar o local mais ostensivamente por um grupo tático da PM. O lugar é perigoso, mas não era só isso. Fiquei apenas 2 semanas ali. Logo no primeiro dia, me senti desconfortável lá, apesar da beleza da casa e da natureza local. A noite caía com um silêncio pouco natural. Nem um piado de coruja, nada. Adotei a varanda superior de trás da casa como escritório, onde vi o mar longe por cima da mata. No 3º dia que estava lá, ouvi uma mulher. Foi apenas um "Ei!"
alto e nítido vindo do muro. Levantei de um salto e apertei a visão para localizar alguém. De onde eu estava até o muro eram uns 20 metros de gramado sem obstáculos. Se tinha alguém ali, só poderia estar escondido atrás do muro. Olha, é melhor sair daí ou eu vou chamar o Cotar. Gritei. Silêncio. Nos dias que se seguiram, a esquisitice se repetiu, até que lá pela sexta noite fiquei sobressaltado com um grito. No dia seguinte, fui falar com alguém da administração. No prédio, encontrei só o senhor Nonato, que era da manutenção. Seu Nonato, alguém reclamou de problema com os vizinhos do condomínio? Perguntei sério. Seu Diego, não tem vizinho perto, mas por que o senhor está perguntando? Disse o senhor Nonato. Já tem uns 3 dias que alguém fica de brincadeira com a minha cara por trás do muro do quintal. Respondi. Senhor Nonato mudou a fisionomia de simpático para preocupado. Como vendedor, conheço as pessoas e naquela hora vi que aquele homem escondia alguma coisa. Seu Diego, ignore isso. Evite se mostrar para aquele muro de noite, porque passa uma estradinha ali atrás que tem pouca segurança. Mas o Cotar passa aqui quase toda noite, seu Nonato. Dá para você avisar ele sobre isso? Alguém pode estar testando a atenção para invadir. Retruquei. Pode deixar. Quando a polícia passar por aqui, eu aviso. Quando eu estava voltando para casa, me deparei com o vizinho da frente saindo. Era um senhor de uns 60 anos, de aparência simpática. Nos cumprimentamos ao emparelharmos os carros. Boa noite, seu Venâncio. Boa noite, seu Diego. Como estão as coisas? Meio incômodas. O senhor tem escutado gente rondando os quintais? Seu Venâncio riu e disse que a esposa era muito pegada com Nossa Senhora. Essas coisas não batem na minha porta, não. Disse o seu Venâncio rindo. Meu filho, cá pra nós. O dono da sua casa é desonesto e não lhe avisar por que saiu dali. Saia daí. Franzi a testa confuso por um minuto, mas entendi. Em seguida ri e respondi. A gente tem que ter medo dos vivos, seu Venâncio. Não acredito em coisas do outro mundo, não. Pois se quer continuar sem acreditar, saia dessa casa, garoto. O velho me deu 2 tapinhas no braço e partiu. A conversa me acabrunhou, mas não a ponto de perder o sono. Acordei naquela noite com barulhos de passos muito rápido na parte de trás do alpendre, por volta de umas 3 horas da madrugada. Me sobressaltei porque não dava para confundir aquele barulho. Corri para a varanda e acendi os refletores do quintal, apenas para ver, de relance, uma perna sumindo por cima do muro. Na hora me perturbei pela invasão. Mas, analisando a situação no dia seguinte, o caso era meio estranho. O muro tinha pouco mais de 3 metros e não tinha qualquer ponto de apoio próximo. Então, como alguém conseguiria pulá-lo tão rapidamente? Isso logo após correr 20 metros de gramado que separam o alpendre do bendito muro. Aquilo estava estranho. Na noite seguinte, aquilo se repetiu. Correria no alpendre. Eu corri para a varanda só para ver um vulto sumindo por cima do muro. Era uma manhã de domingo. Uma ressaca de noite mal dormida me deixava de cara amarrada. Enquanto tomava meu café no balcão da cozinha, percebi algo. A casa tinha uma decoração projetada, mas tinha umas cruzinhas de palha em alguns pontos. Elas destoavam de todo o resto. Nem sei como não tinha percebido nada ainda. Tinha umas pequeninas sobre cada uma das portas. No alpendre em C, que abrangia apenas uma das laterais na garagem, tinha uma cruz maior, próxima à cobertura do carro. Aquilo me encucou ainda mais. 3 dias antes do evento que me fez fugir da casa, o seu Venâncio me parou na entrada do condomínio. Parecia que me esperava. Simulou uma tranquilidade que percebi que não estava lá. Conversou sobre qualquer coisa e então disse: Ah, sim! Antes que eu esqueça, seu Diego, minha esposa pediu para lhe dar essa lembrancinha. Disse para aspergir na casa para abençoar. Acho que o que fiz aquela tarde irritou profundamente o visitante noturno. A lembrancinha tratava-se de uma garrafinha em forma de Nossa Senhora, repleta de água benta, e um pequeno rosário.
E apesar de não ser religioso, acabei espalhando o conteúdo do vidro no quintal e no alpendre. Só Deus sabe o porquê. Aquela noite foi tranquila, sem visitante. O dia seguinte amanheceu chovendo e a chuva persistiu durante todo o dia e entrou pela noite. Cheguei em casa por volta das 22 horas. Me deitei às 22h40. Lá pelas 2 da manhã, escutei um barulho. Um lamento. Acho que não tem outra definição. A chuva ainda caía moderada quando fui até a varanda e acendi a luz. Nada. Resolvi descer as escadas para olhar pelas persianas no andar de baixo. Nada também. Mas ainda escutava uma voz. Não sei se era homem ou mulher, em súplica, pedia para não morrer. Peguei uma faca na cozinha e abri a porta frontal do alpendre para surpreender o invasor, mas o barulho cessou. Continuei, circundei o alpendre e nada. Quando me aproximei da cruz de palha da garagem lateral, vi a figura mais horrível que vou me lembrar até o último dia da minha vida, quando eu fechar os olhos. Saindo da penumbra do alpendre de trás da casa, vi uma mulher pálida de morte, com os olhos opacos arregalados, com a boca escancarada e uma mandíbula quebrada. Disparou um silvo que me gelou até meu sangue. Minha ação foi gritar e correr daquilo portão afora até alcançar a casa do Sr. Venâncio. Ele e a esposa voltaram lá comigo na manhã seguinte. Dona Neiva disse que o que quer que fosse aquele visitante era algo atormentado e relacionado às pessoas assassinadas na mata. Deus os conserve ignorantes. Esse relato foi enviado no e-mail pelo Diego. E estes foram os relatos de hoje. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga também o Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Entre para o grupo do Telegram. Os links estão aqui abaixo na descrição do episódio. E se você gostou, deixe seu comentário, seu like e compartilhe para uma pessoa que curte histórias sobrenaturais. Até o próximo vídeo.